Os apocalipses de jogos, filmes e séries são assustadores. E não é à toa. Morre gente, morre estado, morre civilização. Mas existe uma morte que acontece antes de todas as outras e que quase ninguém percebe, ou melhor, quase ninguém para pra pensar nela. Os primeiros a morrer são os valores. Parece óbvio que é errado matar, roubar e trair, mas nessas histórias isso é normalizado. E não me parece que é normalizado porque é legal criar cenas chocantes e bem editadas. Bem, talvez seja, mas é porque se essas medidas mais drásticas não forem tomadas, você simplesmente não sobrevive nesses universos. Essas atitudes deixam de ser exceção e passam a ser a regra. Então eu quero fazer uma pergunta pra você. Vale tudo pra continuar vivo? Meu nome é Mariana, você tá no Ensaio Humano, e hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. Como eu disse antes, os princípios costumam ser as primeiras vítimas de um apocalipse, e às vezes o óbvio precisa ser dito. Mas antes de desenvolver esse assunto, precisamos entender duas palavras que vão aparecer bastante aqui durante este vídeo. Segundo o Dicionário Online de Português, ética pode ser definida como conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano, permitindo julgar o que é certo ou errado. Já a moral é um conjunto de costumes, normas, regras aceitos por uma sociedade que orientam a conduta de seus membros. À primeira vista parece a mesma coisa, não é? Eu mesma fiquei com um pouco de dúvida como eu poderia deixar isso mais claro, então eu pedi ajuda pro Claude e resumi essa diferença de uma forma mais simples. E basicamente foi isso que ele respondeu. Moral é igual às regras que a sociedade já estabeleceu e a ética é como cada pessoa julga e avalia essas regras. É mais ou menos assim, a moral dá a regra geral e a ética é um processo de julgamento pessoal. Parece simples seguir esses preceitos até o dia em que o mundo acaba. Quando não existe mais polícia, governo ou tribunais, sobra apenas uma pergunta: quem decide o que é o certo? Quando eu resolvi falar desse tema, eu soube que eu não poderia deixar de fora a famosa série de jogos e que depois também fizeram uma série que é ambientada num apocalipse zumbi, The Last of Us. A gente vê personagens assassinando pessoas pra proteger quem eles amam em um mundo em que o amor, bem, ele pode significar coisas muito diferentes. Abandonar os outros à própria sorte com zumbis lá fora, mentir e roubar é tudo normal, sabe? Ou ao menos é considerado necessário. O maior exemplo talvez seja a decisão de Joel, um dos personagens principais. Salvar Ellie, uma garota que pra ele se tornou como a sua própria filha, só que como consequência impedir a criação de uma possível cura para a humanidade. Foi um ato de amor, ou egoísmo, ou os dois ao mesmo tempo. Não me parece que ele pensou muito para tomar essa decisão, e provavelmente ele não podia pensar mais. No jogo No, I'm Not a Human, o terror não vem apenas dos monstros que subitamente aparecem no desconhecido. Isso é óbvio, né? Quem não teme seres bizarros que brotaram do nada, e isso é muito comum na ficção, né? Mas o terror maior pra mim vem de desconfiar de quem seria o único apoio nesse apocalipse. O outro. Aquele com quem você se identifica porque no planeta não há nada mais humano do que outro ser humano. Só que aqui ninguém sabe quem ainda é humano. Isso leva pessoas inocentes a serem expulsas, agredidas ou mortas apenas por parecerem suspeitas. E aí, quando a sobrevivência depende da paranoia, da solidão voluntária ou não, a moral deixa de ser uma obrigação e passa a ser um extra, sabe? Um colateral. É mais ou menos assim: primeiro, sobreviver. Se com isso vier o agir certo, bem. Se não, amém. Não é bom que o homem esteja só. Em The Walking Dead, que eu dispenso apresentações, praticamente toda a comunidade acredita que tá fazendo o correto ao fazer o necessário para sobreviver. Execuções, abandono de pessoas feridas, guerras entre grupos, quase tudo encontra uma justificativa. E pouco a pouco os personagens deixam de perguntar isso é certo para perguntar apenas isso funciona? É o prático substituindo o ideal. É curioso perceber que nesses universos que são tão distantes do nosso, não é? Eles decaem moralmente com pequenas concessões. Não havia outra opção. Ou era ele ou eu. E quando percebemos, o absurdo já se tornou rotina. A exploração, necessidade, mas aí pouco comum no nosso mundo, né? A mentira é regra, e aí talvez um pouco mais parecido conosco. O apocalipse já seria a realidade? Talvez seja a necessidade, mas necessidade de quê? De sobreviver?
ou de vencer? Porque existe uma diferença enorme entre continuar respirando e continuar sendo humano, entre sobreviver e entre viver. Tudo isso nos leva a uma pergunta ainda maior e mais difícil de ser respondida. O que nos faz humanos? Desde Aristóteles, o filósofo grego antigo, uma das definições mais conhecidas é de que o ser humano é um animal racional e político, ou seja, um ser que vive em comunidade. Nós dependemos uns dos outros o tempo inteiro. Cara, desculpa, mas você pode até ser um lobo solitário, mas ao mesmo tempo, você não produz a sua comida, nem fabrica suas roupas, nem os seus medicamentos, então talvez seja justamente por isso que a solidão prolongada machuque tanto. O Japão, por exemplo, enfrenta há décadas um problema de isolamento social. Eu vi um documentário na Netflix sobre gatos, e uma constatação interessante que os cientistas fizeram é que até mesmo os gatos japoneses são mais antissocial do que os gatos americanos, por exemplo. Eles têm mais dificuldade em interagir com pessoas de fora. Indo agora para as pessoas de novo, frequentemente é associada a problemas de saúde mental e ao elevado número de suicídios em comparação com outros países, tanto desenvolvidos quanto considerados emergentes. Cara, não precisa ir do outro lado do mundo para ver isso com os próprios olhos, né? Aqui no Brasil, a competitividade tóxica, a objetificação do corpo alheio são bem evidentes. Não precisa ser um filósofo, um sociólogo ou um cientista para perceber isso, né? Não tem como fechar os olhos para desumanização diária. E para ver isso, para viver isso, não precisamos estar em um apocalipse da ficção. Poder, fama, prazer, dinheiro, a que custo? O que você pensa sobre isso? Porque para mim, bem, acho melhor você responder. É justificável entregar tudo e todos para continuar nesse planeta? Curiosamente, essa pergunta é muito mais antiga do que qualquer série de zumbis ou a própria ficção moderna. Cerca de 2000 anos, o personagem mais famoso e relevante da história humana fez uma reflexão mais ou menos assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Dito isso, você que humildemente assistiu até aqui e me ajudou muito fazendo isso, por favor, eu quero ouvir você. Eu agradeço, peço o seu like, valeu, falou e tchau.